Eu achava que eu era uma das únicas pessoas que, não sei, tem 23 anos, nunca namorou, não tem nenhum amigo próximo e não compartilha sua vida com ninguém. E recentemente eu comecei a perceber que, na verdade, isso é muito mais comum do que parece. Geralmente pessoas da minha idade têm vários amigos, mesmo que muitos sejam apenas amigos, né? E têm ou tiveram namorados e, consequentemente, dividiram momentos de sua vida com outras pessoas. Eu trabalho com minha mãe, meu pai e minha irmã. A gente tem uma ligação muito forte, não só no trabalho. E eu divido tudo da minha vida com eles, praticamente. Eles são as pessoas que mais me conhecem melhor. Mas eu nunca tive outra pessoa que não sejam eles, que realmente conheça os meus pensamentos, conheça os meus objetivos, pessoas com que eu dividi frustrações ou não. Eu nunca namorei, eu não tenho amigos, óbvio, eu tenho alguns amigos, pouquíssimos, não chegam a ser 5, mas não são amigos de forma profunda. Não era aquele amigo que você trata como irmão, que te conhece de fato profundamente. E eu andei pensando e talvez isso tenha começado a me incomodar. E o meu intuito aqui não é trazer uma visão negativa, uma visão melancólica. É mais uma reflexão de solidão e solitude. Eu gosto de ficar sozinho e como eu nunca dividi minha vida com ninguém, seja uma namorada ou um amigo ou amiga muito próximo, meio que a gente aprende a guardar as frustrações, aprender a lidar com elas, guardar nossos pensamentos, alcançar nossos objetivos simplesmente sozinhos, praticamente, e você meio que se fecha no círculo. E o que muitas vezes acontece, que eu comecei a perceber, não é que não tenham pessoas interessantes com quem você teria uma química, com quem você se envolvesse, com quem você veria ali uma conexão. É mais que eu acho que eu já me acostumei tanto a ficar sozinho que eu nem percebo mais. Eu estou não conversando com a pessoa, que eu poderia puxar mais assunto com a pessoa, que é normal dividir certo tipo de problema com alguém. E meio que a gente se fecha e sem perceber vira um ciclo sem fim. Porque no meu caso, eu trabalho lidando com cliente todo dia, com colaborador todo dia. E bem, eu trabalho com minha família e ainda moro com eles. Então é um pouco complicado você trabalhar e morar com sua família, apesar da gente se dar muito bem. E o pouco tempo que me sobra, eu acho que eu quero ficar sozinho. Meio que a minha bateria social não está tão disposta assim. E não é nem pelo fato de lidar com pessoas, mas a bateria social não está boa para conhecer pessoas. Então, se ao longo de toda a minha vida eu não tinha conexão com ninguém, eu acabo não criando porque não tenho um saco. Pô, eu passo o dia todo trabalhando, chego em casa de noite. Será que eu quero sair com uma pessoa que eu nem conheço, para um lugar que eu nunca fui, que pode ser uma completa merda? Ou eu quero ficar em casa, comer aquilo que eu já sei que eu vou gostar, fazer aquilo que eu já sei, assistir aquela série que eu já gosto e relaxar pro próximo dia. Enfim, eu acho que isso em partes é culpa da nova normalidade, pelo menos dos jovens, né? De ter uma vida completamente superficial, de não querer se dedicar ao trabalho porque eles acham que são escravos de todo mundo, de não querer construir nada na vida, só querer ter relacionamento casual com todo mundo, não querer cuidar da alimentação porque afinal todo mundo vai morrer, né? Então isso me afasta um pouco da maioria das pessoas da minha idade, que quando você para conversar, não sabe o que vai fazer, os objetivos do ano que vem. Não sabe nem os objetivos de amanhã, quanto mais os do ano que vem. Porém, uma coisa que eu percebi é que talvez a parte mais importante da nossa vida sejam as pessoas. Quando você começa a lembrar das memórias, você não se preocupa muito com onde você estava ou o que você estava fazendo, mas você se importa mais com quem você estava fazendo. E para olhar ao seu redor e acha uma pessoa que você admira o relacionamento que essa pessoa tem com os amigos, que são amigos realmente que são tratados como irmãos, que esses amigos conhecem profundamente a pessoa. Se você parar para perceber, esses amigos são formados na juventude, seja quando você é adolescente ou quando você está no início da sua vida adulta, que é o meu caso. E daí eu percebi, poxa, eu acho que eu não quero ser um cara de 40 anos que não tem nenhum amigo que participou dos meus perrengues de quando eu tinha 20. Eu acho que o tempo
é um aliado muito forte. E para pensar, se por acaso eu passar de uma fase muito importante para mim agora sem ter nenhum amigo, eu não vou ter esse amigo lá na frente para olhar para trás e rir desse momento, ou compartilhar esse momento, ou usar esse momento como uma forma de conexão, porque eu simplesmente passei por ele sozinho, e isso não tem mais volta. Eu acho que a oportunidade de criar conexão, principalmente quando você é mais jovem, é muito superior, porque a gente, quando é jovem, a gente é programado para fazer merda, fazer besteira, e tá tudo bem. A gente faz, se recupera rápido, faz uma cagada de novo, e tudo isso vira história para contar. E eu tô fazendo esse vídeo especificamente num domingo, que é um dia mais parado e um dia que tenho mais tempo para descansar. E eu penso, pô, eu passo a semana toda trabalhando, indo para academia, estudando. E se bem que no domingo eu queria ter uns amigos para fazer nada, só para conversar sobre um assunto em comum, comer alguma besteira, ou uma namorada para dividir um momento que a gente vai se lembrar no futuro. Mas eu acho que o mais interessante disso, e acho que a maior barreira, é justamente a inicial de já ter uma vida toda redonda, já ter se acostumado com isso. Inclusive eu vi um post no Twitter esses últimos dias, sim, o Twitter, de um cara falando de, mais ou menos assim a frase que ele falou: pouco se fala de como é difícil sair da solitude depois que você conhece. Ele estava basicamente falando sobre quando você se acostuma a fazer as coisas sozinhos, a não ter horário para nada, porque você faz seu horário sozinho, você não compartilha problemas da sua vida com ninguém, você não compartilha frustrações, não compartilha conquistas, você não compartilha nada. Como é difícil encaixar uma pessoa na sua vida. Porque, vamos lá, eu não mando mensagem para ninguém, a não ser que eu queira algo. Então eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Então se eu falo com meu amigo, ou vamos ali no cinema ver tal filme, é isso, essa é a minha mensagem. Eu não fico mandando mensagem aleatória, mandando vídeo de Instagram aleatório, mandando postagem aleatória, conversando de maneira aleatória, principalmente na rede social. Eu não tenho esse hábito. E é uma coisa que para mim virou normal, mas que eu acho que muitas pessoas, só por eu não mandar mensagem, acham que eu não gosto delas, ou que eu simplesmente não quero conversar. E parte do maior problema é a reaprender ou aprender a lidar, conviver com aspectos negativos das pessoas e aprender a compartilhar sua rotina e partes da sua vida com essas pessoas. Mais uma coisa que eu aprendi muito cedo é que nunca é tarde para nada. Então, se você, assim como eu, está tendo essa mesma sensação, eu não acho que a gente deva ficar triste. Inclusive, eu caí numa ilusão de que falam que o bom da vida é o equilíbrio. Mas deixa eu te contar uma coisa, não tem equilíbrio na vida não. Se você decidir focar nos estudos e no trabalho, você pensa, depois que eu fizer isso no meu trabalho, depois que eu me formar, depois que eu passar nessa prova, eu foco em construir novas relações e amizades. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai focar. Porque não tem como, não tem espaço para tudo na sua vida. Então você vai ter que começar a abdicar de uma coisa e de outra. E quando você começar a abdicar do seu trabalho, você poderia se imaginar que eu poderia estar naquele lugar, mas eu não conheceria essa tal pessoa no meu círculo de amizade. Eu nunca teria conhecido essa pessoa. E você começa a pesar o que é bom e o que não é. E no final das contas você só fica se martirizando, né? Então acho que o mais importante é levar as coisas de uma maneira mais leve e instintivas e realmente pensar ativamente em conhecer pessoas, porque é um fator mais importante na nossa vida, como eu já falei. Você vai se lembrar das pessoas, você vai rir dos momentos que você teve com essas pessoas e no final das contas, elas vão ajudar a reviver essas memórias, sejam boas ou ruins. Raramente são ruins.